Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos em mais um episódio do YoungCast Tour. Que alegria ter você por aqui, hein? Você sabe que eu falo isso toda entrevista e nunca cansarei de repetir que você é a minha pessoa favorita, meu querido telespectador e minha telespectadora que me assiste sempre, acompanha todos os conteúdos aqui do canal e é com certeza um dos inscritos. Porque se você não for inscrito no canal, eu vou agora te convencer e dizer pra você, você precisa se inscrever no canal do podcast que mais viraliza cortes na internet. O YoungCast, ele é um podcast que vai pegar nas tuas mãos e vai te levar para uma jornada de fé e espiritualidade. Nosso papel aqui, nesse tempo de mesa que nós temos com cada convidado que vem aqui nesse podcast, é justamente elevar o seu nível espiritual, a sua fé em Cristo e fazer você ter mais facilidade para lidar com os desafios diários da sua vida. O YoungCast, estamos, como vocês viram aí, a produção já deixou na tela, é o YoungCast Tour. Nós estamos aqui em Salvador, na Bahia, nós estamos andando pela Bahia durante esses dias, fazendo entrevista com diversas pessoas que já acompanham o YoungCast, que têm essa vontade, esse desejo de estar aqui, e nós estamos muito felizes, fomos recebidos, o baiano é baiano, né pai? Bahia é Bahia, né pai? Fomos muito bem recebidos aqui em Salvador, fomos bem recebidos em Feira de Santana, nós também fomos recebidos em Simões Filhos, que são cidades que estamos fazendo o YoungCast Tour, e eu quero falar para você que quer participar do Young, você de qualquer cidade do Brasil, fique atento na rede social, porque nós vamos publicar lá e você vai saber sempre quando nós formos para uma cidade, você vai ser notificado. Quem sabe essa cidade não seja a sua e você vai estar aqui comigo para me dar uma entrevista. Nosso Instagram, nós estamos aí a 1 milhão de seguidores no Instagram, cara. 1 milhão de seguidores, já estamos chegando neste número maravilhoso. É um número fantástico, mas ele é muito mais que um número. 1 milhão de seguidores, eu diria que são 1 milhão de pessoas que diariamente consomem o conteúdo do YoungCast. Se você não é uma dessas pessoas, corre no Instagram, a produção vai deixar aqui o QR Code, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e sendo direcionado para o Instagram, você pode seguir lá e acompanhar todos os cortes, inclusive os cortes da entrevista de hoje, que já estarão disponibilizados lá no Instagram. Já se inscreveu? Já seguiu no Instagram? Então agora eu posso te dar um bem-vindo à família YoungCast, que você agora é um de nós. Você faz parte da nossa comunidade. Nossa entrevista de hoje é mais uma entrevista especial. Eu estou impactado sobre o quanto existem muitas pessoas com mensagem aqui na Bahia. Muitas pessoas que têm mensagem, muitas pessoas que têm algo a acrescentar e eu fico feliz com isso porque o nosso propósito é trazer essas pessoas que vão acrescentar e agregar. E essas pessoas, uma dessas pessoas está aqui comigo. Ele que tem 43 anos, eu não, tá proibido falar de idade aqui nesse podcast, que quando fala de idade já mexe com o cabelo branco do apresentador, então eu instaurei uma lei para proibir falar de idade aqui no podcast. Ele que é natural de Feira de Santana, aqui na Bahia, casado com a Lorena Maia e é pai do Luiz Henrique Maia. Eu estou recebendo meu querido amigo, o pastor Luiz Maia Vaz, de Feira de Santana. Seja bem-vindo ao YoungCast, meu amigo. Muito obrigado, André. Muito bom estar aqui, muito bom fazer parte aqui desse tão grandioso projeto, né, que é uma realidade aí no Brasil. Para mim é uma honra poder estar aqui. A honra é toda minha. Acompanhava o Young já de um tempo? Como é que conheceu o YoungCast? E já acompanho já há algum tempo, né? Chegou a gente, na verdade o Young, ele é um viral no Instagram, né? A gente recebe as notificações, né? São entrevistas extraordinárias com pessoas extraordinárias. Então, quando recebe pessoas extraordinárias, aí porque você já na hora de lugar, estar lá também. Um lugar extraordinário, né? Agora, fala a verdade, pastor. Já enjoou de mim, do meu rosto? Tá aparecendo todo dia, toda hora? Nada. Os conteúdos, né, atraem muito a gente, né? Então, são coisas muito atrativas, né? Então, eu tenho certeza que o YoungCast é mais um, né, instrumento que leva uma mensagem tão impactante para a vida de tantas pessoas, né? Sim. Então, eu me sinto honrado em poder estar aqui fazendo parte desse programa, né? A honra é toda minha, meu pastor. É sempre uma alegria te receber aqui. Já aproveita para garantir que você não apanha em casa. Já manda um abraço aí pra patroa, para garantir que vai estar tudo bem. Aí. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, Lorena, né? Meu filhinho, Luiz Henrique.
são as joias mais preciosas da minha vida, né? Como é o nome do filho? Luiz Henrique. Luiz Henrique e a Lorena. Deus Lorena. abençoe vocês, a família do pastor Luiz Maia. Hoje, o pastor Luiz Maia dirige a igreja... como é o nome da igreja? Comunidade da Graça. Comunidade da Graça. O senhor é pastor presidente lá? Sou pastor oficial da igreja, né? Sim. A Comunidade da Graça é uma igreja que nós fazemos parte de uma rede da Comunidade da Graça, que a sede dela é em São Paulo, lá na Vila Carrão. Pastor Carlos Alberto Bezerra, né? Hoje, o pastor Ronaldo Bezerra, que é o dirigente oficial, né? Que é o presidente da rede, né? Sim. É o diretor da rede. Sim, legal. O pastor, o senhor aqui a informação é que também o senhor é formado em Direito. Sim, formou em Direito, sou nós temos que ter um advogado. Exatamente, sou formado em Direito, sou advogado, né? Sim. E qual é a área de atuação? Eu tenho uma especialização em Direito Administrativo, né? Ah, legal. Direito Administrativo. Isso, a gente trabalha na área de licitações, né? Sim, legal. A gente entra com mandado de segurança para garantir direitos de quem fez concursos, né? Então, a gente atua nessa área. Agora, pastor Luiz Maia esteve 13 anos na itinerância, né? Antes de ser um pastor, antes de cuidar de igrejas, né? Antes de cuidar de pessoas, o pastor Luiz Maia, ele fez o ID de forma, ia numa igreja aqui, um estado aqui, outro estado, viajando o Brasil, pregando a palavra, né? Como itinerante. Meu pastor, se você pudesse resumir para mim em 3 minutos, 13 anos de itinerância, quais seriam os pontos positivos e negativos que você viveu? Yang, rapaz, 3 minutos, vou te falar, não caberia tudo aquilo que eu vivenciei, né? Mas eu tive esse chamado, né, da pregação, ainda no início da minha caminhada de fé. Fui para o seminário teológico, estudei no seminário, foram 5 anos de seminário, né? E logo no início do meu período de seminário, eu já comecei a pregar em Feira de Santana, e logo depois comecei a pregar em outras cidades, outros estados, em convenções de pastores, né? Preguei fora do Brasil. Tive em Portugal, tive na França, tive na Suíça por 2 vezes. Então, assim, a gente teve uma caminhada aí de pregação do evangelho ao longo de 13 anos. Sim. E intensamente, né? Sem parar. O nosso foco era o foco evangelístico. Né? Eu me especializei nesse foco de pregações evangelísticas, que são pregações voltadas para a salvação de vidas, de almas, né? E nessa caminhada aprendi muito, né? Conheci muita gente boa, conheci homens de Deus, né? É claro, infelizmente, esses 13 anos também me deparei com como é que eu posso falar? A nata podre, né? Do meio evangélico, do meio gospel, né? Que infelizmente eu percebi que era muito mais do que eu imaginava, né? Então, assim, foram 13 anos intensos. Viveu muita coisa. Quando você fala, por exemplo, que você teve uma parte negativa, né, que você conheceu, a gente sabe que no reino tem de tudo. Não só no reino, né? Acho que todo lugar tem pessoas boas e tem pessoas ruins, né? Todo lugar, seja na advocacia, seja na área de atuação que for, na profissão que for, existem pessoas boas e pessoas ruins. Mas o que é preocupante quando a gente, em um meio onde as pessoas elas deveriam levar a mensagem de Cristo, que é muito mais sobre libertação, santidade, que é muito mais sobre você libertar pessoas do seu pecado, é muito preocupante quando você vê um acrescente, né? Como a gente tem visto nos últimos dias. Hoje em dia a gente vê que existem páginas, né, no Instagram, que são páginas só para mostrar o que acontece nos bastidores do meio gospel. E isso é muito preocupante. Na sua visão, você acredita que a igreja... Primeiro ponto, né, pra gente entrar nesse assunto. O primeiro ponto, você acredita que a igreja ela tem uma certa parcialidade de culpa com relação a essas pessoas, esses falsos pastores, profetas, essas pessoas que estão tentando sujar o nome do evangelho? É interessante, Ian, que você trazer essa realidade, porque
eu entendo, e até pela minha caminhada de fé, eu tenho aí só como você trouxe, né? Só de ministério de pregação, 13 anos intenso eu vivi. Hoje eu já estou há 13 anos como pastor de uma igreja local. Então aí já se vão mais de 26 anos de ministério, né? Eu não diria que a igreja tem um papel, né, de concessão para esse tipo de escândalos. Eu diria que são os interesses escusos, os interesses que estão por trás de uma grande parte de líderes que estão à frente das igrejas. E é óbvio que, infelizmente, esses líderes, eles têm um poder de domínio sobre a vontade das pessoas, dos membros em si, e em determinados contextos, que faz com que eles reproduzam muitas vezes aquilo que os seus interesses sombrios, né? Uhum. Então, assim, eu não diria que a igreja em si, mas os líderes em si, uma grande parcela dos líderes, né? Uma grande parcela dos líderes espirituais, religiosos do Brasil, esses sim tem uma culpa muito grande. Sim. Nesse tempo que você teve durante esses 13 anos, você por algum momento pensou em não continuar mais? Quando você foi vendo muitas coisas, você pensou em parar de fato? Pensei em algum momento. Pensou? Até pensei. Isso foi o que justificou você ter saído da itinerância e... Vou te falar a verdade. Foi um dos motivos que me fez recuar no circuito que eu vivia, né, de conferencista, né? Até porque o que acontece? Para você se manter em certos circuitos, você como pregador, você precisa abrir concessões de princípios e valores, sabe? Ou seja, a pregação que você vai ministrar em dado congresso, né? Se não for uma pregação que venha agradar ao líder, massagear, entende? Ou então, se você acaba sendo muito enfático em algumas questões bíblicas, você não garante o seu retorno no próximo congresso. Então, eu via que muitos, né, pregadores faziam os seus conchavos, né, se preocupava muito mais em agradar o líder, o pastor, o presidente, né, do que pregar o evangelho. Fazer aquele movimento no final, muitas vezes até já tudo programado antes, para ter aquele certo mover no final, né? Porque tudo é planejado. Tudo tem um planejamento. Desde combinar revelação, combinar profecias com outros ali, né? Até pesquisar o momento que o pastor está vivendo e no meio da pregação revelar, sabe? Falar aquilo que o pastor está passando, aquilo que o pastor está vivendo, para poder comprar, né, a sua permanência naquele evento durante os próximos anos, né? Então, assim, isso aí é o básico que a gente... Que infelizmente existe aí nesse contexto, né? Sim, e muitas pessoas têm dúvida, né? Porque você tocou no ponto que eu achei interessante, que é justamente sobre as profecias e revelações. Uhum. Muitas pessoas, elas têm dúvidas quanto a isso. Quando você fala sobre profeta, sobre profecia, algumas pessoas, elas... mas como assim? Profeta, profecia, isso existe, isso é real? O que a Bíblia diz? Se a gente fosse pegar os profetas de hoje, os parâmetros utilizados para definir um profeta de hoje, diante da Bíblia, esses parâmetros, eles são realmente validados? A Bíblia, o que ela diz sobre um profeta? O profeta que ele chega na igreja e ele fala o seu RG, o seu CPF, ele pode sim estar sendo usado por Deus, ou a Bíblia não fala disso, não dá nenhum tipo de credencial para esse profeta profetizar? Bom, existem, né? A própria teologia paulina fala sobre os dons ministeriais, né? Então, ele deu uns para apóstolos, para profeta, para mestre, né? Então, assim, existem os dons. E os dons existem na igreja. A igreja de Cristo, ela é composta pelos dons, né? É claro que o que a gente vê hoje em dia, e aí focando no que a massa hoje entende como profecia, como profeta,
são comportamentos e manifestações que vão completamente de encontro ao que a palavra diz, né? Essa questão de revelação, de CPF. Por exemplo, eu conheci pessoas nessa minha caminhada que faziam a pesquisa na época, né? Ainda era Facebook. Orkut. Orkut, meu Deus. Fazia... então isso não é novo. Não. Na verdade, há pouco tempo atrás, Benihim, que é um dos pais desse movimento profético que chegou no Brasil, há pouco tempo, eu acho que há uns 3 ou 4 meses, ele foi a público, fez uma carta aberta nos Estados Unidos pedindo perdão, sabe? Por essas manifestações que ele fez ao longo de muitos anos, sendo tudo mentira. Ele pediu perdão. Não sei se vocês acompanharam, né? Benihim, que é o autor daquele livro que virou febre, Bom Dia Espírito Santo, né? Então, essa teologia benihiniana, essa teologia americanizada que chegou no Brasil, né? Que trouxe no seu bojo esse tipo de perspectiva de dons. E, na verdade... Uau, legal. Então, assim... É uma perspectiva. É uma perspectiva de dom, até porque esse ambiente condiciona as pessoas a valorizar quem manifesta dons e não quem tem fruto. Uau. Não. Quem tem fruto manifestar dons e ter frutos, então são duas coisas completamente diferentes. Até porque o que evidencia a sua fé não são os dons que você manifesta, mas são os frutos que você produz. E o detalhe é, os dons que você manifesta exalta a você mesmo, alimenta você mesmo. Só que os frutos que você produz são esses frutos que alimentam as pessoas. Então, dons alimenta o profeta. Frutos alimenta as pessoas. Dons alimentam... Eu achei incrível. Dons alimentam o ego do profeta. Exatamente. O fruto alimenta as pessoas. E é isso que Jesus fala, né? Que vocês serão conhecidos como os meus discípulos, não pelo dom que você manifesta, mas pelos frutos que você produz. E é impressionante, viu, Yang? Que a grande maioria, né, dos profetas da atualidade são extremamente diabólicos em seus frutos. A grande maioria. Isso, pesado, hein? Você vai caminhar com eles, você vê que nos bastidores, a boca porca, sabe? Prostitutos. Eu tive nessa minha caminhada com alguns, meu irmão, que na quarta-feira estava lá na casa de prostituição, se prostituindo, e na quinta-feira estava no culto de libertação. Eu conheci alguns assim, que quando sobe no púlpito, já sobe dando aquelas rajadas de línguas estranhas, porque isso faz parte do show, né? Essa imponência nos dons, esse cartão de visita de empoderamento, sabe? De manifestar logo um dom ali, já sobe falando em línguas, já amedronta quem tem a possibilidade de se levantar contra ele. Isso já gera uma certa resistência, né? E aí no outro dia vai de novo lá. Por exemplo, eu tive uma experiência marcante, né? Eu pregava em um evento, e eu não vou dizer aqui o estado, porque se disser o estado aqui, muita gente vai saber, né? Não era aqui na Bahia. Preguei uns 4 anos seguidos lá. E aí eu ficava hospedado num hotel, né, que o líder, o organizador do evento me colocava. E um outro pastor que vinha de São Paulo, um pastor muito conhecido, inclusive um grande investidor em missões. O cara patrocinava na época, mais de 2.000 missionários, né? Ele bancava. E ele ficava em um outro hotel. E eu achava estranho, porque o hotel que eu ficava era um hotel muito bom, né? Eu achava estranho porque que ficava em um hotel, mas passou o tempo. E aí um certo dia o coordenador do evento me chamou para conversar e já veio logo chorando, me pedindo perdão, né? Eu não entendi. Ele disse, olha, Maia,
Você lembra quando eu lhe trazia para pregar aqui naquele evento? Eu lembro. Pois é, eu lhe colocava em um outro hotel porque o outro pastor, ele já pedia para mim já contratar 2 garotas de programas, ficava lá no hotel separado, então ele ficava lá e infelizmente e ele contou para mim arrasado, provavelmente arrependido, né, e me pedindo perdão, né, e chorando, dizendo que a vida dele acabou depois daquilo, né, e ele ficava nesse outro hotel com essas garotas de programas, mas no outro dia, domingo de manhã, estava lá no congresso, né, pregando e fazendo a coisa acontecer. Então, assim, é esse nível de discernimento espiritual que falta hoje nas igrejas. Você acredita, então, que de fato o que nós temos hoje é muitas pessoas que elas estão dentro da igreja e essas pessoas elas estão vivendo uma vida controversa, completamente ao contrário daquilo que ela apresenta, da imagem que ela está apresentando. Isso é real. Sem dúvida. E assim, isso não é Cara, novo, né? pesado. Isso sempre houve, né? Até porque o próprio Jesus falou que isso iria acontecer, né? Por exemplo, lá em Mateus 7, do 13 ao 23, Jesus, e deixa bem claro, isso é uma tese que eu defendo. É impossível uma pessoa que vive na iniquidade ser usada por Deus. É impossível uma pessoa na prática da iniquidade ela ser usada por Deus. É impossível. Está escrito isso. Quando Jesus fala assim, ó, pode de uma mesma fonte sair água boa e água ruim? Pode de uma mesma árvore produzir frutos bons e frutos ruins? Aí Jesus fala assim, assim também sois vós. Porque naquele grande dia muitos irão me dizer, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso. Porém eu vos falarei abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, o próprio Jesus está falando, eu nunca vos conheci, nunca usei vocês. Mas e por que as pessoas manifestam dons? Porque dons são muitas vezes inato do ser humano. Tem pessoas que nascem com dom. Nascem com dom de sonhos, têm uma capacidade de dilatação mental que ultrapassa ao natural e consegue prever muitas coisas. Tem pessoas que têm isso. A história está marcada aí de paranormais. Agora, você utilizando isso para o mal, você vai conseguir revelar muitas coisas para o mal. Agora, associando isso para a verdade, você vai aplicar isso à verdade. Agora, o nome de Jesus tem poder nele mesmo. Então, se você fala, você é um iníquo, e você chega ali e fala do nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder nele mesmo. Sim, é aquela história. A mensagem, e eu também acredito nisso, a mensagem ela sempre vai ser mais importante que o mensageiro. Sim, sim. Agora, a diferença é que o que permanece o indivíduo firmado não é a mensagem que você fala, mas é a vida e o testemunho que você leva. É que vai fazer aquela pessoa permanecer. Você pode até convencer alguém, mas só vai torná-la discípulo de Jesus se a sua vida for correspondente ao que você prega. Se a sua vida for correspondente àquilo que você está entregando e pregando, aí você vai, de fato, ter vai ser mais eficiente na entrega da sua mensagem, é isso? Exato. Porque a pregação convence, mas pregação convence. Mas é o testemunho que arrasta. Nossa. Né? Exatamente isso. A pregação convence e o testemunho arrasta. Eu fui pregar uma vez numa cidadezinha no interior de São Paulo, num evento da Assembleia de Deus, inclusive, né? E aí eu fiquei hospedado numa mansão, na casa de um pastor. E quando foi de madrugada, rapaz, eu fiquei no primeiro andar, quando foi de madrugada, ficou eu e mais 3 pregadores lá, né? Eu nem conhecia ele. E aí, rapaz, quando eu saí do quarto, falei, vou no banheiro, de madrugada, vou no banheiro. Quando eu cheguei na porta do banheiro, que apertei o trinco para entrar, abriu e alguém segurou lá dentro. E aí, quando eu empurrei de novo, o outro pregador que estava lá, colocou a cabeça assim para falar, pastor, ô Maia,
daqui a pouco você vem, eu tô usando, pode voltar pro quarto. Aí eu tava meio sonolento, voltei pro quarto e fiquei na porta, em pé na porta, meio aberta, né? Esperando ele sair. Quem sai? A esposa do pastor, meu amigo. Tava lá dentro com o outro pregador do evento, da festa. No outro dia, eu nem passou até a vontade de ir no banheiro mesmo. Foi dormir, no outro dia chamei o outro amigo meu que tava, falei, rapaz, aconteceu isso. Ele falou, Maia, fica na tua, rapaz, eu já tô aqui há 3 dias, você chegou ontem. E eu tô vendo isso acontecer já há 3 dias. O cara aí tá com... Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, vou chamar o pastor. Não chame não, senão você que vai ser como errado. No outro dia, tava os 3, o pregador, a esposa e o pastor, o marido dela, né? Os 3, saindo, voltando às altas horas da noite, não sei o que estavam fazendo. Então, assim, e o cara, meu irmão, é assim, talvez seja um dos maiores escritores do meio evangélico hoje do Brasil. Tem muito livro lançado. Tá aí nos maiores congressos. Então, quando chega ali que manifesta o dom, e infelizmente o público religioso é um público muito fácil, é um terreno fértil, sabe? De ser cooptado. Por quê? Porque quem está dentro de um ambiente religioso está ali para sanar e para buscar uma resposta que só aquele ambiente pode dar. Yes, sim. Entende? Então, esses falsos líderes, esses falsos profetas, eles se aproveitam disso, da fragilidade e da necessidade urgente das pessoas, né? Agora, um outro assunto também, pastor, que é muito interessante, é justamente sobre teologias, né? A gente ouve muito falar que, infelizmente, com o passar do tempo, algumas teologias, elas estão deturpando o evangelho. Aí, com a informação dessa, diante de uma informação dessa, fica aquela dúvida, né? Seria possível uma teologia, né, que pela etimologia da sua palavra significa o estudo de Deus, seria possível, cara, tipo assim, uma teologia, ela mudar, ela virar a visão das pessoas, ela mudar a ideia do que de fato é evangelho? Uma teologia, ela pode de fato deturpar o evangelho? Olha, é interessante, Yang, porque quando a gente trata de teologia, a gente tem que entender que existe uma sistematização de uma doutrina. Tanto é que você entende a teologia reformada, você tem a teologia pentecostal, você tem a teologia adventista, enfim, você tem várias teologias que são interpretações, que são visões sistematizadas de uma denominação. Então, o maior problema da atualidade é exatamente a falta da compreensão do evangelho. Porque a Bíblia não é um livro, e aí eu vou falar uma frase aqui que talvez, né, vai esclarecer muita coisa para muita gente. A Bíblia não é um livro para ser interpretado. A Bíblia não é um livro para ser interpretado. Exatamente. É um livro para ser compreendido. Legal. E a própria palavra diz isso, que o texto bíblico, né, que as escrituras, não é de pessoal interpretação. Então, quando eu pego um texto bíblico, e as maiores heresias são feitas a partir da Bíblia, de textos isolados da Bíblia, né, eu poderia dar aqui vários exemplos, né? O problema é que as pessoas hoje, elas não têm esse acesso e essa predisposição de conhecer a palavra, mas elas querem ouvir. Elas querem ouvir uma palavra. É por isso que os falsos profetas crescem muito no Brasil. Sabe? Então, assim, hoje você vê, por exemplo, a teologia da prosperidade. Não a prosperidade bíblica, mas a teologia financeira que é hoje difundida. Sabe? Que você tem que dar para que Deus lhe dê. A teologia da prosperidade. Se você for pobre, tem algum pecado. E isso é muito difundido hoje. Né? A teologia da submissão. Né? Aquela teologia que você... para que você alcance o melhor de Deus, você tem que se submeter ao seu líder. Uhum. Né? Quanto maior submissão ao líder, mais agradar a Deus.
Isso hoje é difundido, sabe? Tem pessoas hoje que não compram uma peça íntima se não pedir permissão ao seu líder. Quantas pessoas estão desigrejadas, pessoas que estão feridas, pessoas que têm trauma hoje de entrar. Eu digo porque na nossa igreja, por exemplo, existem pessoas que estavam há 12 anos sem congregar. Estavam traumatizadas com a igreja. Teve uma pessoa mesmo que, no dia que foi visitar, ela passou mal no portão da igreja. E hoje está lá, graças a Deus, né, servindo ao Senhor. Por isso, porque foram abusadas emocionalmente, abusadas financeiramente, abusadas fisicamente, porque esses ambientes, esses ambientes religiosos malignos, eu posso dizer até isso, né, de falsos profetas, são os ambientes onde existem os maiores casos de abusos sexuais. O índice de... hoje, como você falou até no início, né? Hoje tem páginas no Instagram que divulgam muito isso. Isso é porque hoje é divulgado. Antes existia muito mais. É porque não era divulgado, não tinha internet, né? Não tinha as redes sociais. E detalhe, os abusos acontecem hoje em dia, sabe? E ainda o abusado ou a família do abusado tem medo de denunciar o abusador, porque não pode tocar no ungido. Aconteceu um caso desse lá em Feira. Uma família descobriu que o falso profeta, que o falso pastor, né, estava abusando da menina de 12 anos. E aí, quando a mãe descobriu, a mãe, sabe, não quis denunciar. Falou que não, que ele era um homem de Deus, que ele errou, mas ela não iria ser o meio pelo qual aquele ungido ia perder o ministério. Sabe? E talvez você que está assistindo aí agora, talvez seja uma dessas pessoas, sabe? Não são homens de Deus, não são ungidos, sabe? São lobos cruéis. Denuncie. Porque hoje, infelizmente, é o mal que está aí se proliferando aí nesse meio. Sim, agora, isso que você falou sobre a teologia da prosperidade, eu achei muito interessante. E a teologia da prosperidade, ela é utilizada não só por líderes, né? Mas ela é muito buscada até por membros. Sem dúvida. Porque tem algumas pessoas que... você quer ver um exemplo? Quando você pega qualquer igreja, né? Uma igreja que ela consegue entregar um bom estudo da Bíblia, uma igreja que tem um culto de ensino, e ao mesmo tempo ela tem ali um culto de quinta ou de domingo ou sexta, que é aquele culto da libertação, é o culto onde vem o profeta, etc. O culto da libertação, o culto da campanha, da prosperidade, ele sempre vai ser o culto mais cheio. Exatamente. Ou seja, isso está denotando para nós de que, de fato, algumas pessoas que estão na igreja, elas só estão interessadas em Deus por aquilo que ele pode proporcionar a essas pessoas e não pelo que ele é. A gente pode dizer que isso é uma realidade? Sem dúvida alguma. É uma realidade, e eu já trabalhei em igrejas que o próprio pastor falava assim, olha, a gente aqui tem uma linha doutrinária, uma linha equilibrada, mas para evitar que o nosso povo vá para outros lugares, coloca lá um culto de quinta para poder o pessoal ficar aqui, trazer lá, e quer dizer, para poder agradar um público, sendo que o próprio pastor não acreditava nesse tipo de coisa. Yang, o culto de libertação não é culto de libertação. Culto de libertação é todo culto onde a palavra de Deus é ensinada. Jesus falou isso, vós já estáis limpos, já estáis libertos pela palavra que eu vos tenho falado. O problema é que é necessário dar a eles o medo para que eu dê o remédio que são os meus dons. Uou. Então eu preciso ensinar que o demônio está ali, eu preciso ensinar que não que não haja, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não é como hoje se banalizou. Mas eu preciso trabalhar, que é a teologia do medo, né?
que tudo é diabo, tudo é demônio, tudo é opressão, e na verdade, na grande maioria não é. A grande maioria não é, sabe? Mas eu preciso estimular isso. E esses ambientes aonde esses tipos de reuniões são oferecidas, são ambientes aonde o medo também é incentivado. Eu preciso dizer, sabe, que o problema financeiro que você tem, sabe, é o dízimo que você não está dando. Sabe? Eu preciso dizer que o problema financeiro que você tá passando é porque você não deu a primícia para o profeta. Eu preciso usar o medo, porque a ferramenta que é utilizada nesses ambientes é o medo, para que eu possa ter o que barganhar. É como as campanhas. 7 semanas disso. E pode observar, quando está terminando as 7 semanas, já inventa outra. Né? 7 semanas de R$150. Sabe? Eu costumo dizer que essa filosofia é a filosofia da garota de programa, ou do garoto de programa. Né? É a garota de programa e o garoto de programa, você chega para ela e pergunta: quanto vale o seu serviço? Eu quero o seu serviço, quanto vale? Pronto, eu lhe pago e você me dá. É a mesma filosofia que é utilizada nessas campanhas financeiras por aí. E detalhe, não é por algumas, é em todas. Em todas as campanhas financeiras, a filosofia é diabólica. É a filosofia. Engraçado que foi até Satanás que falou isso, né? E aí vai uma verdade. O único Deus, Yang, com D minúsculo, que oferece bênção em troca de alguma coisa, em troca de adoração, é Satanás. Foi ele que disse a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sim. Então, qualquer ambiente que estimula bênção, que estimula alguma oferta em troca de adoração, de providência de Deus, é diabólica. É diabólica. Se rompe, se passa do limite e se diz para você que você tem que dar para receber, já não está desconexo, não faz mais sentido. 100%. 100%. E qual é a ideia, então, acerca da primícia, qual é a ideia do dízimo e a ideia da oferta que a Bíblia apresenta? Paulo fala sobre isso: generosidade, responsabilidade e gratidão. Cada um contribua segundo propor o seu coração. O problema é que ensinar a verdade, hoje, os líderes, né, que têm se despertado, e olha, estou falando aqui de muita coisa ruim, mas a gente vive um momento muito, muito bom no Brasil, sabe? A gente vive um momento de muito despertamento, tem muita gente boa aí, tem muita gente boa, sabe? Pessoas que têm se despertado para o verdadeiro evangelho e que ensinam as coisas biblicamente. O problema é que hoje tem-se medo de ensinar a verdade. Você chegar para uma pessoa lá, para um membro, e eu já ouvi isso de um pastor. Que falou comigo: Maia, eu creio nisso aí. Só que eu não posso ensinar porque é a história da minha igreja. Dizer que o dízimo repreende devorador, migrador, cortador, né? Malaquias lá 3:10. Eu não posso dizer o contrário disso porque é o que a gente ensinou. E dízimo e oferta é bíblico. Aliás, antes da lei, né, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Mas não como forma de barganha. É como forma de gratidão, generosidade e responsabilidade. É assim que eu ensino lá na nossa igreja. Dízimo e oferta lá, sabe? Ninguém é obrigado. Inclusive eu falo, ninguém é obrigado. No evangelho, nada é obrigado. Se você for obrigado a fazer alguma coisa, não é evangelho. Porque o próprio Jesus falou: olha, quem quiser vir após mim, ninguém é obrigado nem a seguir Jesus, se quiser. Só que eu preciso criar uma narrativa para prender as pessoas e manter o meu palácio. O meu palácio. Porque a partir daí que os grandes líderes do Brasil, né? E eu digo assim, os grandes líderes, não são todos, né? Uma grande parte dos líderes do Brasil que vivem nesse contexto de opressão, mantêm os seus patrimônios, né?
Mantém e não abre mão. Milionários. Milionários. Tem pastores aí que eu conheço que tem salário de 200 mil reais. Eu conheço. Né? Aí subindo aqui pro Nordeste aí. Imagine só no o 13º. É. Enquanto fica aquela pergunta, né? E será que esses pastores estão de fato preocupados com a igreja? Zero. Eu não tenho medo de falar. Zero. Porque ele recebe 200 mil, cria um cargo, é como política, porque essas grandes denominações que agem dessa maneira é igual a política. Ele tem lá o cargo, cria um cargo secundário para a esposa, que ganha ali mais 80 mil, cria um cargo terciário ali, coloca o filho que ganha mais 20 mil, e aí vai criando esses patrimônios, sabe? E é isso, enquanto o dirigente de congregação, muitas vezes ali, sabe, a pessoa que realmente faz a coisa com sinceridade de coração, ganha ali uma ajuda de custo ali de 150 reais, e ainda houve desaforo, sabe, desses filhos de Belial, né? Então, assim, a dinâmica do contexto brasileiro hoje, institucional, é esse. Infelizmente. Justamente, de fato, a gente vive aquela questão, né? As pessoas, elas estão sendo enganadas por lobos vestidos, lobos com pele de ovelha. Exatamente. Exatamente. E é impressionante como... Cara, isso é incrível. Isso é incrível e é até pesado de se ouvir. É pesado. E assim, é uma realidade que eu vejo poucas pessoas têm coragem de se expor. E na verdade, não é nada além do que o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é pautado por uma coisa só. Você não é reconhecido como discípulo de Jesus pela agenda que você tem. Não é. Você não é reconhecido como discípulo de Jesus pela entonação de voz. Não. Você não é reconhecido como discípulo de Jesus pela relevância que você tem num contexto social. Também não. O que lhe identifica como discípulo de Jesus é o nível de amor que você se compromete a amar. É isso. É isso. É o nível de amor que você se compromete. Em amar. Sim. Em alimentar quem alimenta. É alimentar quem tem fome. É dar água a quem tem sede. E, por exemplo, como que a gente conseguiria definir para um leigo entender aquela questão do tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber? Jesus realmente se coloca na situação de quem... Exatamente. Inclusive, foi um texto que eu fiz certa feita, combatendo a Marcha para Jesus, lá na minha cidade, né? E aí eu fui perseguido, né? Fui ameaçado, inclusive, porque eu fiz um texto, né, criticando, mas dando uma sugestão, porque crítica sem sugestão, para mim... ela tem que ser construtiva. Exatamente. Né? Então, assim, se fazia lá, antigamente, né, uma marcha para Jesus, e a gente sabia que lá o governo dava lá 100 mil, 200 mil, e aí contratavam-se grandes nomes, né, e o que sobrava ali, meu irmão, era compartilhado. Era assim, né, antigamente. Então eu falei, olha, enquanto vocês estão marchando para Jesus na Avenida Getúlio Vargas, Jesus está na rua de trás sentado com fome. Jesus está na rua de trás passando frio. Jesus está na rua de trás passando sede, doente, enquanto vocês estão marchando para um Cristo que não é o Filho de Deus. Não é. Porque aí eu propus, vamos fazer uma marcha para Jesus? Pronto, pega esse dinheiro que a prefeitura dá, junta todas as igrejas evangélicas e faz um dia e divide nos bairros carentes. 5 vai para um bairro, 5 vai para outra, e vamos fazer um dia de ação social, de alimento, sabe, de louvor, de visita, de abraço, de cuidado, sabe, leva médicos, leva dentista. Essa sim é a verdadeira marcha para Jesus. Porque a verdadeira marcha para Jesus é aquela que eu faço em direção ao outro. É impossível, Yang, amar a Deus sem ser através do outro. É impossível.
O meu amor a Deus não é assim, não é verticalmente. O meu amor a Deus só é horizontal. Eu só amo a Deus, através de você. Só, não existe outro. Mas isso, meu irmão, né, não dá barganha, né? Isso não dá o retorno financeiro, né? Eu preciso ter o meu, sabe, o meu particular com Deus, né? Achando que está tendo, né? E quanto, por exemplo, a essa engrenagem financeira que existe no meio, qual é a sua visão, por exemplo, sobre os altos cachês, né? Os pastores e pregadores que recebem altos valores para ministrar em eventos, igrejas? Mamon, meu irmão. Mamon. Sabe, nesses 13 anos que eu fui exclusivamente, eu nunca. E na verdade, assim, as ligações que eu recebia eram assim: pastor, quanto é o seu cachê? Ô, pastor, eu queria que o senhor viesse pregar aqui numa conferência. Quanto é que o senhor cobra? Eu ouvia muito isso, sabe? Eu nunca cobrei, nunca estabeleci. É claro, como eu tinha livros, né? Tenho livros. Na época, muitos DVDs, eu tinha mais de 40 temas em DVDs. Na época que vendia DVD, né? Então a gente sempre utilizava as ferramentas que a gente tinha, né? E saber qual é a condição da igreja. Qual é a sua condição? Sabe? Porque eu não deixava de ir em nenhuma agenda. Mas eu conheci e conheço até hoje pastores que por pregação é R$ 5.000, 10 mil por pregação, né? O cara vai para um lugar, não é menos de 2 pregações, né? Então é assim, né? Então eu acredito que isso foge do princípio equilibrado da Bíblia, que digno é o obreiro do seu salário. Para mim foge completamente. Exorbita esse princípio, né? Eu acho que tudo tem que ter uma ordem, tem que ter uma decência, né? Eu conheci aí cantores, e sem falar das questões, né, promíscuas, sim, né, que eu os vi fazendo, mas que vendia muitas vezes o CD sem nenhum tipo de cuidado, né? Ele queria apenas, às vezes precisava ali, mandava reproduzir uns CDs ali, sem nenhum tipo de Preparo. acabamento, né? Sim. Acabamento, só para poder vender. O negócio era vender, sabe? E ainda xingava, muitas vezes, que uma vez eu vi uma pessoa xingando, né, um cantor desse aí, inclusive famoso, né? Era... Então eu acho que exorbita. Acho que isso é antibíblico, anticristão, né? Essa teologia financeira que se ensina hoje. E qual é a sua visão, por exemplo, acerca a introdução dos coaches na igreja? Você acha que faz sentido? Na verdade, Yang, é bem controversa essa... Até porque todo líder, ele é um coach, né? Todo pastor, ele é um treinador, né? O coach é um treinador. Então, todo pastor, ele é um treinador. Todo líder de célula, todo líder de uma igreja, ele é um coach. O problema dos coaches hoje é quando o coach ele é comparado, né, ou as suas ferramentas coaches são colocadas em equiparação com os princípios bíblicos. E é isso que tem acontecido hoje. Você vê pessoas, né, que são treinadores, são coaches, sem nenhum preparo teológico, sem nenhum tipo de conhecimento teológico, né? Sem nenhum tipo de relacionamento interpessoal com pessoas no sentido de igreja, mas que trazem ali mensagens, coaches, sem conteúdo bíblico e são equiparados a líderes espirituais. O problema todo é esse, né? Eu acho que as técnicas, né, que já são utilizadas há muito tempo dentro das igrejas, né, e são técnicas que não são nocivas, né? O problema é quando você equipara. Por exemplo, eu conheço pessoas hoje que não escuta mais, não lê mais a Bíblia. Eu conheço uma pessoa que não lê mais a Bíblia,
não tem relacionamento com a Bíblia, né? E que se acham cristãos a partir de livros coaches, que colocam ali técnicas e colocam o nome de Jesus e umas 2 passagens bíblicas ali, só para poder preencher e alcançar um público, mas quando você vai ver os fundamentos da fé cristã, não tem, né? Então eu acho que o problema é esse. É justamente, cara, isso que você falou, e assim, é um assunto que poucos têm coragem de falar, né? Você acredita que o que preocupa mais, o grito dos maus ou o silêncio dos bons? O silêncio dos bons, né? É isso aí. Até porque quando você se propõe, por exemplo, eu não tenho o que perder. Entendeu? Eu não tenho o que perder. Eu já perdi a minha vida, né? Para Jesus. Então, eu não tenho agenda para perder, eu não tô atrás disso. Então, para mim, meu coração foi conquistado por Jesus. Então, quando você compreende o evangelho de Jesus de verdade, você entende que o evangelho é muito mais sobre, sabe, a sua vida, a sua experiência existencial de comunhão com o outro, de sensibilidade com o outro, de amor ao próximo. Quando você entende que a sua vida espiritual é isso, você não vive mais com medo de mais nada, né? Agora, tem muita gente, né, que inclusive está aí pelas redes sociais, que depende do público, depende que as pessoas voltem na outra semana da campanha, né, para poder pagar suas contas, para poder comprar os seus carros, para poder manter os seus luxos, e que conhecem até a verdade, mas não têm coragem de falar a verdade. Por quê? Porque venderam a sua alma ao diabo. Estão aí dentro das igrejas. Tem muitas pessoas que venderam a sua alma, né, ao diabo e que estão aí dentro, em cima dos púlpitos. E não é pouca gente não, viu, Yang? É muita gente, sabe? Pessoas que planejam revelações. E existem pessoas... E tem outro fenômeno. Existem pessoas que reproduzem apenas o que aprendeu. Tem até Professor que ensina isso? Tipo, tem. Aula de... Nossa. Tem. Meu a sua Deus. própria permanência e vivência ao lado dessas pessoas, você aprende. Acaba é o espelhamento, né? Por exemplo, eu fiz uma experiência uma vez, porque como eu andei muito nesse meio, eu sei. Eu fiz uma experiência uma vez numa reunião, e Rafael estava até comigo, e que eu coloquei umas meia dúzia de pessoas para chorar. Foi, porque eu quis colocar para chorar. Porque existem técnicas que são utilizadas até de maneira... intencional. E detalhe, pessoas que aprendem a técnica sem saber que é uma técnica. Sabe? E aí eu tava falando sobre falsos profetas e num dado momento eu parei e aí comecei a soltar ali um sugestionamento. Falei de uma pessoa que estava ali e aí porque eu também dou aula de oratória, né? Tanto oratória jurídica quanto oratória para líderes, né? E aí existem gatilhos e sugestionamentos que você faz que você consegue acionar comportamento das pessoas. E isso é utilizado hoje nesses ambientes de uma maneira assustadora. Eu vejo aí até adolescentes que foram criados na igreja, que até a entonação de voz, o jeito de falar, sabe, reproduz o que aprendeu. Exatamente o que aprendeu. E aí, olha, tem uma pessoa aqui que essa semana teve uma dor de cabeça. Poxa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E olha, essa dor, ela foi irradiando da cabeça até o braço esquerdo. E aí você já captou. Você tá fazendo um filtro, né? Um funil. Mas olha, Deus te trouxe aqui para poder te abençoar. Pelo amor de Deus, quem é que não quer ser abençoado? Você já vai filtrando ali. E você já vai condicionando e sugestionando a pessoa a responder às suas manobras. E aí, meu irmão, depois que você faz isso, pode contar até 3 e mandar cair, que cai muita gente, viu? Cara, isso aqui, assim, eu posso dizer com muita certeza, essa aqui foi uma das entrevistas mais polêmicas que eu fiz,
mas com o objetivo justamente de abrir os olhos da igreja, né? Alertar o Sim, povo sobre o que de fato acontece. E esse caminho, pastor, de reconstrução, esse caminho primeiro de alerta, né, para que a igreja ela desperte, ela comece a identificar esses falsos profetas. Onde está o início dele? Onde que começa? perfeito. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Todo retorno à palavra é um avivamento. Então, esse caminho, sabe? Eu acho, como eu falei, o Brasil está vivendo isso, sabe? A teologia reformada tem tomado conta do Brasil, sabe? Eventos como Consciência Cristã. Tem muitos homens de Deus hoje no Brasil que insistentemente, apesar de por um tempo terem andado meio que ofuscado, mas graças a Deus, eu creio que está havendo um avivamento no Brasil. A palavra tem tido espaço em muitos lugares. Muitos jovens, eu vejo hoje muitos jovens, sabe? Que não tem mais aquele brilho de querer ser pregador, sabe? Gideões. Eu recebi convites para pregar não. Recebi convites para investir nos Gideões. Se eu quisesse pregar lá, né? Então tinha um valor para você pregar na tenda, tinha outro valor para você pregar numa edição em tal cidade, tinha outro valor para você pregar, era assim. Então eu acho que a construção desse novo tempo é o retorno às escrituras, à palavra, sabe? Buscar pessoas que têm fundamento bíblico, que têm fundamento teológico, investir. A gente investe tanto aí em tantos encontros, né, extraordinários e bons, inclusive, de coaches, e muitas vezes não investimos no conhecimento do Evangelho. Tem muitos pregadores extraordinários, biblistas no Brasil, né? Poderia citar aqui o nome de alguns, né? Primeiro meu pastor, né? Pastor Carlos Alberto, pastor Ronaldo Bezerra, pastor Tiago Mates, da Igreja Red, né? A gente tem aí ícones no Brasil, como o próprio Hernandes Dias Lopes, né? Augustus Nicodemos, né? São pessoas, Luiz Saião, então são pessoas célebres e tantos outros aí que muitas vezes, Yang, estão escondidos, mas estão fazendo um bom trabalho, sabe? E o retorno é isso, é voltar para a centralidade do Evangelho, a centralidade da palavra. Eu acredito que é isso. Então, às vezes, e a própria palavra de Deus diz, né? Que o meu povo perece porque ele falta de conhecimento. Sim. Meu pastor, antes da gente encerrar, eu queria que você olhasse agora para a câmera e você fosse boca de Deus, né? Você foi muito usado já aqui nessa entrevista, né? Muitas coisas que você falou aqui, realmente Deus te direcionou, mas eu acredito que tem pessoa que cai na entrevista num determinado momento e Deus pode falar com ela nesse momento. Então, dentro disso que nós conversamos, dentro dessas ideologias que vêm sendo instauradas, né, no reino, as teologias que estão deturpando, a teologia da prosperidade, do ter, né, do ter coisas terrenas. Eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para quem assiste, porque o evangelho ele é sobre boas novas, né? Exatamente. O evangelho ele é isso, ele é Cristo, ele é a nossa esperança. Então eu queria que você fosse boca de Deus para quem assiste, que talvez é uma pessoa que nunca pisou numa igreja e ela pode estar pensando, não, eu não vou na igreja porque lá tem coisa errada. Deixa sua mensagem. Bom, Yang, então o que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã que está acompanhando aí, você meu amigo, é que o Evangelho de Jesus, ele é um só. Infelizmente, né, como em todos os ambientes, existem pessoas que se utilizam daquilo para atrair e encontrar e alcançar muitos desejos pessoais. Mas o Evangelho de Jesus é um só. O Evangelho de Jesus é aquele que liberta, aquele que salva. E talvez você seja uma pessoa, né, que criou uma aversão, sabe, a uma igreja, criou a aversão a estar perto, estar dentro de um núcleo religioso. E eu quero dizer para você que esse sentimento foi bom. É um sinal de que você soube discernir o que é certo e o que é errado. Mas eu quero dizer para você que aquilo ali não foi o Evangelho. Mas que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele tem a mensagem que alcança o teu coração. E existem grandes pessoas, homens, mulheres, que não se venderam. E talvez você não tenha conhecido essa pessoa. Mas o Senhor, a partir de hoje,
está abrindo os seus olhos para que você enxergue que além de existir, você também é chamado para fazer parte disso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Esse foi o pastor Luiz Maia aqui no Youngcast. Pastor, você é um dos pastores mais corajosos que eu já entrevistei. O homem fala mesmo. Pastor, eu queria que o senhor deixasse suas redes sociais, quem quiser te seguir, aproveita e fala do seu livro, quem quiser adquirir o seu livro, comprar, qual é o acesso, qual é o caminho, fica à vontade. Pronto, Yang. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, né, tá lá, @pr.luizmaiavaz, né? Eu tenho alguns livros lançados, né, O Jovem e Seus Relacionamentos, Jerusalém, dos judeus ou dos palestinos. E tem um lançamento agora que eu tô aí com tempo para concluir, que é sobre o Evangelho, o título é Evangelho Inconveniente. Evangelho Inconveniente. A gente traça aí a história da igreja, né? Desde Atos até os dias de hoje, passando pela Reforma Protestante, chegando ali nos primeiros, né, momentos ali das denominações evangélicas e até os dias de hoje. Então a gente trata muito sobre essa inconveniência que foi criada a partir de um falso evangelho em muitos lugares. Tinha muita coisa pra gente falar aqui, né? Sobre o movimento pentecostal, sobre Charles Fox Parham, né? Que foi um dos fundadores do movimento pentecostal e que foi preso, né? Por abuso sexual de adolescentes, e ele é conhecido como o pai do movimento pentecostal, né? E quem estudou com ele foi William Seymour, né? Que foi o responsável pela igreja da Rua Azusa. Então tem muita coisa, mas em abril, né? Em São Paulo, você vai para Alphaville. Você esqueceu que você vai para Alphaville? Vamos estar lá. Vamos gravar a segunda entrevista lá em Alphaville. Pastor, o seu Instagram, eu vou fazer assim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo você encontra o Instagram do pastor Luiz Maia, que aí lá no Instagram você consegue seguir o pastor, acompanhar o conteúdo dele, e você que despertou o desejo de adquirir o livro do pastor Luiz Maia, é só você ir lá no Instagram dele que você vai encontrar todas as informações. Agradecer também aos mais de 100 mil inscritos, né? Batemos 100 mil inscritos no canal há 3 semanas atrás e já estamos com 120 mil inscritos no canal, então a gente está crescendo bastante. Vamos aí nesse caminho rumo a 1 milhão de inscritos no canal do Young, e fica aqui a minha gratidão para todos vocês. O pastor Luiz Maia, ele está aqui em Feira de Santana. Você que quer conhecer a igreja do pastor, você que quer fazer uma visita, você que é daqui de Salvador, de Feira de Santana, das regiões próximas, também o caminho é o mesmo. É só você ir no Instagram dele que lá estarão todas as informações. Meu pastor, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer te receber aqui e parabéns pela coragem. Valeu, Yang. Tamo junto, e o Evangelho de Jesus é um só, né? E eu acredito muito que está havendo um grande avivamento, né? No Brasil, né? E a verdade, ela é a única chave que pode acionar esse grande avivamento, né? A verdade, ela é a única chave que pode, de fato, acionar esse grande avivamento. Quando você falou aí, por exemplo, né, sobre o pentecostalismo, hoje a gente tem muito em alta também a questão de rodar no culto, né, toca uma música e a pessoa roda o Espírito Santo. É uma das maiores heresias que entrou na igreja dos anos 60, da década de 60 para cá, foi a judaização. A pessoa, ela rodar no culto, ela girar no culto, isso é uma heresia? Sem dúvida. Quando você condiciona isso ao Espírito Santo, né? Porque rodar é só você acionar e estar em um ambiente. Pode observar que esses comportamentos são acompanhadas de tambores, são acompanhadas de frequências harmônicas de sons que estimula isso, que isso é muito utilizado hoje em dia também. Existem frequências harmônicas de sons que estimulam você fazer isso. Então, assim, quando você diz que isso é Espírito Santo, quando você diz que isso é o Espírito Santo, a heresia está aí. Mas se você estiver em uma adoração e começar a rodar na sua casa, é você, é o seu emocional que está ali, cheio da presença de Deus, e você faz. Agora, você querer dizer, olha, o Espírito Santo fez isso. Uma vez, eu vou até falar uma coisa engraçada aqui, que eu, no meu início de caminhada, né, no meu início de conversão, eu levei um tapão no ouvido uma vez, numa vigília,
que eu rodei, meu amigo, mas foi de dor. Foi. Eu levei um tapão numa vigília. Então, assim, o Espírito Santo não é isso. Isso aí é carnalidade, né? Que nem toda manifestação dessa é diabólica, mas nenhuma delas é Espírito Santo. Isso é emocional. É emocional. Perfeita colocação. Né? Agora, é como as línguas estranhas. É como as línguas estranhas. Porque dom de línguas, eu tenho o dom de línguas. Mas o dom de línguas é falado tanto nas igrejas evangélicas como em muitos terreiros aí. Inclusive, só um livro, e aí daria mais uma hora, só em um livro Paulo fala sobre isso, que é os Coríntios. Por quê? Porque lá em Corinto tinha um templo à deusa Diana. E uma das características dos cultos à deusa Diana era línguas estranhas. Então, quem se convertia e vinha para o contexto cristão, vinham falando aquelas línguas, e aí Paulo, então, coloca ordem naquilo. Porque as línguas ali não eram as mesmas línguas de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 são idiomas. Aquelas línguas de Corinto, que são chamadas língua dos anjos, são algaravias estáticas, são sons sem nenhum tipo de compreensão, que faz parte de uma catarse emocional dentro de um ambiente espiritual. Que é o que a gente vê hoje aí. Então, Atos capítulo 2 são idiomas, que tem um propósito. O Espírito Santo encheu os discípulos ali, e eles falaram em outros idiomas, pregando o evangelho. Está escrito isso. Está escrito explicitamente. Mas as línguas dos anjos ali é outra coisa completamente diferente. Uau, isso aí é interessante, é um conteúdo interessante já para uma próxima entrevista. Pastor, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu vou aqui, ó, a produção vai inserir para você aqui a próxima entrevista. Só você clicar aqui que eu te recebo lá daqui a uns 5 segundos. Vem para a próxima entrevista no Yang, porque chegou a hora de você maratonar aqui o canal. Deus abençoe.